Além da questão da mecânica ventilatória que a gente acabou de falar, existe uma outra questão importante da biofísica da respiração, que é essa vasta ramificação na árvore traqueobrônquica. Ou seja, depois que a traqueia se divide nos brônquios primários, um para cada pulmão, depois esses brônquios vão sofrer diversas divisões. São muitas divisões mesmo, até gerar um número muito grande de alvéolos pulmonares, que são a porção terminal da nossa árvore traqueobrônquica. E é lá, no alvéolo pulmonar, onde ocorre a troca gasosa com os vasos sanguíneos que estão irrigando aí o nosso aparelho pulmonar. Vale lembrar que, como vocês estão vendo aqui nessa figura, um alvéolo pulmonar é formado por vários sacos alveolares, que são as menores unidades onde você tem a troca gasosa mais eficiente. Nesse momento, a gente tem que parar para explicar uma coisa em relação a essa super ramificação. Qual é a importância disso? Existe uma explicação evolutiva para isso ter acontecido com os seres vivos, com os animais. Por que se ramifica tanto? Tem várias consequências essa hiperramificação que são muito boas para o aparelho respiratório. A primeira é bem óbvia, né? Quanto mais ramifica, mais alvéolos a gente vai ter, então mais áreas de troca gasosa a gente vai ter. Com isso, a troca gasosa vai ser muito mais eficiente. Então, vantagem número 1 foi essa. A vantagem número 2 é a seguinte: se você tem muita ramificação, o caminho de condução desse fluxo aéreo é muito mais longo, certo? Isso significa que o ar interage mais com o tecido pulmonar. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o ar entra para a gente numa temperatura menor do que a do nosso corpo. Mas como ele interage muito com o tecido pulmonar, ele chega nos alvéolos na temperatura do nosso corpo. E isso melhora, torna mais eficiente a troca gasosa. Quanto mais aquece o ar, melhor é a troca gasosa. Então, segunda vantagem, ajuda a aquecer melhor o ar, aquecer para chegar na temperatura do corpo. A terceira vantagem tem a ver também com a questão da eficiência da troca gasosa. Vamos explicar da seguinte maneira. Quanto mais ramifica, as ramificações são mais finas, certo? Um bronquíolo é mais fino do que um brônquio ou do que a traqueia. Só que se você somar todos os bronquíolos que são gerados, que são milhares, dezenas de milhares de bronquíolos, o total deles juntos é muito mais largo, a área de seção transversal é muito maior do que da traqueia, do que de um brônquio. E a gente tem que considerar esse somatório, porque o sistema é fechado. Ou seja, todo o ar que passa na traqueia vai passar nesses bronquíolos e vai chegar nesses alvéolos. Então, qual é a consequência disso? A consequência existe uma lei na física que fala sobre a velocidade de fluxo, que é a velocidade com a qual um fluido está se deslocando por um sistema de dutos. O que vai acontecer é que o ar passa rápido pela traqueia, mas lá nos alvéolos ele chega muito lentamente. E quanto mais tempo ele fica no alvéolo, mais gás ele vai trocar com a corrente sanguínea. Mais eficiente é a troca gasosa. Então você tem essa terceira vantagem, estão contando? Então você tem mais alvéolos para melhor troca, você tem um ar mais aquecido para uma melhor troca e você tem uma velocidade de fluxo de ar muito pequena para uma melhor troca. Então a evolução do nosso sistema respiratório levou a essa grande ramificação para melhorar a eficiência da troca gasosa. Lindo, né? Lindo. Como sempre, para o final, uma curiosidade sobre o tema da aula. Vocês estão vendo esse bonitão aqui? Esse aqui era o super-homem da minha geração, da década de 80. O nome desse ator aqui é Christopher Reeve. Ele foi um excelente super-homem porque ele era bem bonitão, era alto, fazia esse super-homem bem empinado assim, deu bem certo. Ficou muito famoso com as séries de 4 filmes, se eu não me engano, do super-homem dessa época. Só que o Christopher Reeve sofreu um acidente cavalgando, ele caiu do cavalo
e essa queda levou a uma tetraplegia, né? Ele se tornou tetraplégico. Está aqui ele na cadeira de roda dele, com um respirador artificial, uma máquina que mantinha a respiração por traqueostomia. E uma coisa muito interessante que aconteceu na década de 90, após o acidente dele, é que ele teve assessoria de um fisioterapeuta muito bom, que fez ele exercitar muito os músculos escalenos e esternocleidomastoide, que ele ainda tinha controle sobre esses músculos. Apesar desses músculos serem responsáveis aí por 5, 10% da nossa respiração pulmonar, esse fisioterapeuta conseguiu fazer ele desenvolver muito essa musculatura a ponto de que ele conseguia tirar a máquina de respiração artificial dele e respirar por 1, 2, 3 minutos. Inclusive conseguia falar e gravar cenas. O mais legal disso é que depois do acidente dele, ainda conseguiu gravar filmes, algumas participações em séries e outros filmes, mas um filme inteirinho, que foi esse aqui, que é uma regravação do filme do Hitchcock, Janela Indiscreta, lá da década de 50. E ele foi o protagonista desse filme. É uma história muito bonita. Ele morreu na década de 2000 e foi um cara muito querido no meio dele e para os seus fãs também. Agora que vocês já entenderam como é que funciona a audição, vamos ver como que a gente produz som, a fonação. O nosso aparelho fonador inclui várias estruturas, algumas delas compartilhadas com o aparelho digestório, mas a estrutura mais importante do nosso aparelho fonador é, sem dúvida, as pregas vocais. As pregas vocais, ou cordas vocais, é uma estrutura formada por tecidos fibrosos e tecidos musculares que geram o fechamento da passagem de ar pela laringe. Para produzir a voz, a gente fecha a passagem de ar pela laringe através das pregas vocais e força a passagem do ar através do pulmão, e essa força de passagem do ar vai fazer as pregas vocais vibrarem, e é essa vibração das pregas vocais que gera a nossa voz, o som da nossa voz. Como a gente pode ver aqui nesse vídeo. Vamos dar uma olhada? Tem uma curiosidade sobre a produção de voz pelas pregas vocais. Lembra quando a gente passa por aquela mudança na adolescência que a nossa voz fica alterando? Pois é, durante a puberdade, quando aumenta muito a produção de testosterona, principalmente no homem, mas também aumenta na mulher, a gente passa por essa alteração de voz. No homem, como a produção é muito maior, a gente fica com a voz mais grave e as mulheres ficam com a voz só um pouco mais grave do que as crianças. Isso é porque a testosterona induz o espessamento das pregas vocais. E pregas vocais mais espessas geram sons mais graves. Pregas vocais mais finas geram sons mais agudos. Então por hoje é só isso. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado dessa aula.